Itaú reporta sólidos resultados do segundo TRI de 2026 e vamos comentar nesse vídeo um pouco sobre alguns pontos desse resultado. Vou também mostrar meu preço teto projetado e o retorno total esperado do Banco Itaú. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos, eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal e não perder nenhum vídeo como esse. Temos aqui os principais números do Banco Itaú, onde o resultado recorrente gerencial do banco cresceu em 1% na ótica trimestral, com lucro em 12,4 bilhões de reais, então foi um lucro ainda bem sólido do Banco Itaú. O retorno sobre patrimônio líquido fechou em 24,3%, uma queda de 0,5 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 26. Então, uma queda aqui insignificante no ROI. A carteira de crédito do banco segue crescendo, com um crescimento de 2,7% em relação ao primeiro TRI de 2026, margem com clientes também segue crescendo em 3%. O custo de crédito, que seria basicamente as provisões com devedores duvidosos, cresceram levemente, 1,9%. Serviços e seguros, crescimento de 0,4%. E despesas não decorrentes de juros, 3,3%. Na ótica dos principais números, foi tudo bem sólido no Banco Itaú. E temos aqui a lucratividade, que cresceu 1% na ótica trimestral. E quando olhamos o primeiro semestre de 2026 contra o primeiro semestre de 2025, foi um crescimento de 9,1% na lucratividade. Então, a lucratividade do banco segue crescendo fortemente. O custo do crédito, que em geral são as principais linhas do banco, destacar principalmente a despesa com perda esperada, cresceu em 2,3% na ótica trimestral, foi um crescimento até elevado aqui. Ainda temos um crescimento grande da carteira, então faz sentido esse crescimento. E na ótica semestral, teve um crescimento de 8,1%. Então, o próprio banco Itaú já começou a aumentar levemente as provisões por conta de perdas esperadas. E olhando para a carteira de crédito do banco, a carteira de crédito possui 1,5 trilhões de reais, 487 bilhões são de pessoa física, 307 bilhões de micro, pequenas e médias empresas e 474 bilhões de grandes empresas. Então é uma carteira bem robusta do Banco Itaú. E eles mantiveram um guidance para 2026, somente alterando as receitas de prestação de serviços, reduzindo esse crescimento. Eles esperavam um crescimento entre 5% e 9%, reduziram para 2% a 5%. Mas o custo de crédito eles mantiveram também nesse patamar de 38 a 43 bi e meio. Então tá bem tranquilo, olhando para a ótica do custo de crédito e as provisões com devedores duvidosos. Quando olhamos as provisões por estágio, temos aqui um leve aumento das provisões. Se olharmos pela ótica do mesmo período do ano passado, teve até queda nessas quantidades de provisões. Então segue bem tranquilo aqui no Banco Itaú. O único defeito foi as carteiras do estágio 3, que em geral são as acima de 90 dias, que subiram para 58,4% antes dos 57,2%. Mas é um pequeno detalhe nesse balanço, nada a ficar preocupado aqui no Banco Itaú. E o custo de crédito segue mantido bem no patamar dos outros trimestres. E o índice de inadimplência do banco, quando olhamos para a inadimplência de 15 a 90 dias, aumentou levemente na faixa de 2,2% para a parte da América Latina, e quando olhamos para a carteira total, foi de 1,8%, aumentando de 1,7% do primeiro TRI de 2026. Então foi um leve aumento aqui da inadimplência de 15 a 90 dias. E a inadimplência mais preocupante, que é acima de 90 dias, ficou estável também nesse momento. Então segue ainda a estabilidade, mas quando olhamos para os índices de Brasil, cresceu levemente em relação ao ano passado, mas bem em linha com o primeiro TRI de 2026. Então tá bem tranquilo, os índices de inadimplência e a carteira renegociada do banco segue em queda, principalmente devido a esse baixo crescimento da inadimplência. Quando olhamos para as provisões de novas inadimplências, eles aumentaram um pouco essas provisões, principalmente para ter um colchão a mais de liquidez, caso exista esse aumento mais repentino da inadimplência nos próximos trimestres. Mas vocês viram que as provisões seguem bem tranquilas. Olhando para as carteiras nos estágios 2 e 3, também os índices estão bem estáveis em relação aos outros trimestres, então tá bem tranquilo aqui no Banco Itaú. E até mesmo olhando para a carteira total, teve queda no estágio 2 e um leve aumento no estágio 3, que é a mais preocupante. Olhando para o índice de eficiência do banco, segue em queda
e quanto menor, melhor. A eficiência do banco segue aqui na faixa de 37,4% e do Brasil de 35,5%, e isso é devido principalmente à redução de colaboradores e redução de agências. As agências e postos de atendimentos caíram bastante olhando para o mesmo período do ano passado. Então, esses grandes bancos vêm reduzindo a quantidade de agências para aumentar sua eficiência. E vamos lembrar que esse resultado vai afetar positivamente a Itaúsa. Temos a composição do lucro líquido da Itaúsa do primeiro TRI de 2026 e mais de 90% da lucratividade da empresa veio do Banco Itaú. Então, como o Banco Itaú reportou um sólido resultado, é esperado também outro sólido resultado na Itaúsa, mas vamos olhar também para o setor não financeiro da empresa. E a Itaúsa vai reportar o seu balanço do segundo TRI de 2026 no dia 10 de agosto. Então já se inscreva no canal e ative o sininho, que eu vou trazer o resultado da Itaúsa também lá na semana que vem. Já podemos ter uma prévia do resultado da Itaúsa, olhando para esse resultado do Itaú, que foi bem sólido. Conferindo alguns múltiplos do Itaú, temos aqui o PL histórico do banco, e ele atualmente está na faixa de 11 vezes lucro, obviamente sem projetar crescimento de resultados, mas a seguir no vídeo eu vou comentar sobre a projeção. Ele basicamente está um pouco acima da média. A média histórica desde 2000 fica na faixa de 10 vezes lucro, então ele está levemente acima das médias. No final das contas, o Banco Itaú, nesses preços de R$ 42 a R$ 44 reais do YouTube 3, está muito bem precificado. Também temos o PVP histórico do banco, que ele fica na faixa de 2,4 vezes e a média histórica é de 2,1 vezes. Então, também muito bem precificado. E conferindo o preço teto de dividendos do banco, Itaú com final 4, R$ 42 e Itaú com final 3, R$ 45. Até engraçado isso, alguns meses atrás o Itaú com final 4 era mais caro do que o com final 3 e agora já teve a inversão disso. Aqui eu não sei porque aqui não saiu, mas aqui é 2026 e aqui é 2027. O dividendo projetado fica na faixa de 6,48% a 7,18%, com dividendo por ação de R$ 2,75 a R$ 3. O PL projetado para esse ano fica de 9,85, então já é o banco bem precificado, olhando por essa ótica, e para o ano que vem de 8,88. Preço teto de R$ 44, 3% de margem de segurança para o Itaú com o final 4, ainda tem uma leve margem de segurança. Mas quando olhamos para o com final 3, já não tem margem de segurança, porque meu preço teto nele é de R$ 45, ele já está precificado nisso. Podemos ver que ele até atualmente tem menos dividendos do que o com final 4, mas isso tudo considerando 60% de payout em relação aos dividendos. Então, na minha visão, o Itaú segue muito bem precificado. Olhando para o retorno total esperado da ação, aqui eu considerei o Itaú 3 e multiplicando os dividendos esperados do banco para 2026 e 2027 versus a taxa de crescimento de 8%, que é o que o banco entregou de crescimento nesses últimos quase 20 anos, nós temos retorno embutido ao ano de 14,5% a 15,3%, retirando 6% dessa conta, nós temos o IPCA mais 8, a IPCA mais 8,77. Prêmio de risco muito baixo em relação aos títulos públicos, de 10 anos, que é o Tesouro IPCA com juros semestrais, que está em IPCA mais 7,86. Então, na minha visão, o Itaú já está muito bem precificado nos preços atuais, eu não compraria o banco nesses preços. Eu até comentava alguns meses atrás, quando o Itaú, com final 3, estava ali na faixa dos 36, 37 reais. Lá ele estava com um certo desconto e não é o que temos atualmente. Então, já está muito bem precificado o banco. E olhando rapidamente para a parte gráfica do Itaú, temos aqui um longo canal de alta desde 2020 que rompeu novamente para esse outro canal um pouco mais inclinado. E recentemente o Itaú perdeu esse canal, chegou e ficou na média móvel de 200, essa linha aqui em azul, essa média em azul, e recentemente está usando como suporte essa média. Então, como o resultado veio sólido, eu acredito que o Itaú vai sim voltar para dentro desse canal. A não ser que aconteça mais correções na nossa bolsa, o investidor estrangeiro tire mais dinheiro da nossa bolsa, aí pode ser que o Itaú volte para a região aqui dos R$ 38 em relação ao Itaú com final 4. Mas quem sabe o mercado fica mais pessimista e joga o Itaú de volta para abaixo dos R$ 35 nesse canal aqui mais embaixo. Aí seria um ótimo momento de entrada, na minha opinião. Mas atualmente eu acho o banco muito bem precificado e eu não acho que vale o aporte no Banco Itaú atualmente. Então é isso, pessoal. Um vídeo bem breve, somente comentando sobre esse resultado, mas como vocês viram,
Resultado bem sólido, não teve nenhum susto nesse resultado, tudo tranquilo aqui no banco, então nada a se preocupar. E isso vai ser refletido diretamente no resultado da Itaúsa. Obviamente ela tem a parte do setor não financeiro, mas corresponde apenas a 8% do resultado da empresa. Mesmo com queda de resultado, não vai afetar diretamente o resultado da Itaúsa. Se você é sócio do Itaú, comenta aqui embaixo para eu saber. Ou se você tem Itaúsa, eu pessoalmente tenho um pouco de Itaúsa na minha carteira, é uma posição recente que eu venho montando aos poucos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Tiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.